ter medo é algo normal. Só que se esse medo te impede de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você está pecando. Porque você está desobedecendo. Então, quer dizer, o seu medo, a sua preocupação com a opinião dos outros a seu respeito é mais importante do que a vontade de Deus? Deus não procura mulheres perfeitas. Ele procura mulheres disponíveis. Exatamente. Porque se ele for procurar, minha amiga, ele não vai achar, porque nós não somos perfeitas. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Elas Podem em Deus. O meu nome é Kathleen Silva. O meu é Júlia Valentim. E juntas nós estamos aqui para conversar, fazer uma conversa bem legal sobre um tema que Deus colocou no nosso coração. E a gente convida você agora, pega um cafezinho, né, Júlia? Pega o seu cafezinho, a gente tá aqui com a nossa água. Nossa aguinha, E vamos ter esse momento. Esse né? bate-papo aqui. Esse assunto que é muito importante, né? Muito importante, é isso aí. E hoje nós vamos falar de uma mulher, ela não está aqui. Foi impossível convidar ela para vir aqui, a gente queria trazê-la, mas... Não deu, mas a gente vai falar sobre a vida dela, a gente vai ver tudo que ela fez de bom, né? Na história, no contexto que ela viveu. É a Débora, da Bíblia. Uma mulher a ser estudada, né? Sim, uma referência pra gente, uma referência, para nós mulheres realmente. cristãs. Isso. E a gente estudou a vida dela e trouxe alguns tópicos aqui que a gente queria compartilhar com vocês. E na época que essa mulher maravilhosa viveu, era uma época totalmente diferente da nossa, né, Júlia? O contexto era totalmente diferente. Mas, embora estamos vivendo também uma guerra aí, na época eles viviam uma guerra, um período um período muito difícil. Distorção de valores também, Distorção de valores. Eu posso dizer que realmente era um período muito mais difícil do que não vivemos. é diferente de agora também, né? Com essa distorção de valores, Verdade. com esses ataques aos nossos valores, realmente... É verdade. E a Débora, naquela época, assim, uma mulher, né, fazer a diferença já era, assim, uma coisa... Hoje em dia, podemos dizer que nós não estamos vivendo num período assim, né? Nós temos muito poder de voz, podemos falar. Estamos aqui, nós mulheres, gravando um podcast. Sim. Mas naquela época, e ela se destacou. Então, eu acho que isso também me chamou a atenção, te chamou a atenção, pra gente estudar realmente a vida da Débora e ver o que essa mulher fez. Porque todas as mulheres que estão aí mais perto de Deus, que tem o telefone lá, né, do céu, eu quero conhecer, eu quero estar mais perto. Sim. E só para contextualizar, na época, o período de Israel, eles viviam por um momento muito grande de desobediência, de medo, como você falou aí, troca de valores. E a Débora, ela foi inspirada por Deus, porque ela era juíza, profetisa, mulher. E teve, na época, né, se você lê Juízes, inclusive a história dela passa entre o capítulo 4 e 5 ali, mais ou menos. Mas Juízes realmente o livro de Juízes fala sobre todos os juízes que passaram naquela época. E a Débora foi uma deles, né? E a Débora, ela... Nossa, o que me chamou, assim, a atenção de cara, ela atendia a galera debaixo de uma árvore, tá? Então, assim, ó, que mulher de respeito. Isso mostra a humildade dela, né? Apesar de tudo aquilo que ela carregava, da relevância que ela tinha, mas ela não abria mão da sua simplicidade, né? Da sua humildade. E pelo que eu entendi, eles vinham para, assim, os juízes daquela época eram escolhidos ali por eles mesmos, né? E as pessoas iam até eles para tirar dúvidas, para julgar o caso, né? Para tirar dúvidas, mas além de ela ser juíza, ela era profetisa. Ou seja, ela realmente tinha o telefone de Deus. Era assim com Deus. Era assim com ele, né? Assim, vamos começar. Naquela época, guerra, muita tristeza, muita coisa acontecendo. Deus mandou uma mensagem para Débora e falou assim: Débora, vai lá e fala com... Agora esqueci o nome do cara, meu Deus. Baraque. Que tem uns nomes assim bem maravilhosos na Bíblia, né? Não é opção para nome de filho, gente. Mas se a mamãe Júlia tivesse escolhido Baraque...
É verdade. Não, o meu já tá escolhidíssimo. Já? Já. Oh, meu Deus, que bênção. Enfim, Deus mandou uma mensagem para Débora entregar para Baraque e disse assim, né? Vai lá que eu vou contigo e vai vencer Císera, que era lá o capitão de guerra, e eu vou contigo, fica tranquilo, mas o Baraque deu para trás. Né? Ele disse, eu fico pensando assim, hoje em dia, né? Falar para um capitão de guerra lá, dizer assim, ó, não, vai lá que Deus falou que ele vai contigo. E ele diz para ti assim, ó, eu só vou se tu for comigo. É meio... Nossa, gente. Meio delicado, né? É meio delicado, até porque, primeiro, naquela época, né? Hoje em dia eu acho que não tanto, mas naquela época, Principalmente, né? pelo gênero dele ser homem, a mulher e ela mulher. E ele dizer isso para uma mulher. E a posição que ele tinha também, né? Exatamente. Mas daí eu fico pensando assim, como ela deveria... Provavelmente ela era assim, muito inspirada por Deus. Sim, sim. Porque o que eu passar imagino... tanta confiança até para um homem que supostamente ele deveria ter toda essa confiança pela posição, por ser homem, enfim, todo o tratamento que era antigamente, né? Essa construção. E assim, ele falou isso para ela... Eu imagino, porque ele pensa assim, nossa, essa mulher, ela tem uma conexão com Deus. Se eu for com ela e eu precisar falar com Deus, eu vou falar por ela. Sim. Ela vai me entregar alguma mensagem, Deus vai estar ali comigo, né? E mesmo Deus falando que estaria com ele. Mesmo assim. Independentemente se ela fosse. Exatamente. E o que ela fez? Cara, ela falou, eu vou? Eu não sei quem que era mais louco ali na jogada. Ela como a gente sabe, né? Ela era assim com Deus, então ela não tinha medo de nada. Exatamente. E o que a gente faz, né, Júlia? Quando Deus fala assim, vai comigo nessa batalha aí, tu vai? Ou tu também... Não, quando o próprio Deus fala, eu vou com você, eu acho que todo medo cai por terra. A gente tem que, né, deixar o medo de lado. Mas eu lembro que Deus me deu uma palavra que é quando o medo paralisa. Sim. Porque muitas vezes o medo nos paralisa, mas não paralisou a Débora. E ela foi. E o que aconteceu ali, só para dar uma pincelada, para daí a gente entrar aqui no tópico para trazer para as mulheres. Ela foi com o Baraque, tudo lá aconteceu, Deus deu Císera na mão dele, mas ela disse assim, ó, beleza, eu vou, só que para completar a profecia que Deus me deu, então ele vai entregar nas mãos de uma mulher, não vai ser no teu. Né? E o que aconteceu? Entrou outra mulher na jogada, que é a tal da Jael, que estava lá quietinha na casa dela para ver. Então, nós temos aqui dois tipos diferentes, distintos de mulheres. A mulher com ali, né, toda a profissão dela, juiz, a posição. E uma mulher dona de casa, mas que também ouvia a voz de Deus. E não hesitou, porque o que ela fez também, meu Deus. Sim, foi lá, pegou um negócio lá e cravou na cabeça dele e matou o cara. Exato. Então, a vitória ficou na mão dela, né? Ficou na mão dela. Então, uma mulher dona de casa, mas que ouviu a voz de Deus, foi sensível e não também recuou, o medo não paralisou, ela foi lá e executou o que Deus colocou no coração dela. E essa covardia de Baraque teve um preço, né? Que foi não ter levado a honra daquela vitória. Apesar de Deus ter dito que estaria com ele e que ele venceria. É verdade. Então, tem sempre um preço, né? Tem um preço, exatamente. A covardia, né? Mas vamos pegar aqui da história o que realmente ali, para nós, é um presente, nós mulheres, poder ver duas mulheres que fizeram a diferença. E a Bíblia diz que depois disso, o povo teve 40 anos de paz. É 40, né? Acho que é 40 anos. É 40 anos. Muitos anos de paz. Muitos anos de paz. Então, gente, não foi, assim, foi um marco na história, né? Sim, através de duas mulheres. Duas mulheres. É isso aí, vamos mulheres lá agora. Posicionadas em Deus. Exatamente. Falando agora quem era... mulher de sabedoria. Vamos entrar. Débora julgava Israel debaixo da palmeira, que foi o que nós falamos. Então, vamos pensar aqui, né? Trazendo para o nosso contexto. Sim. Essa parte que eu gostaria de dar uma pincelada também ela tinha muita sabedoria. Temos nós sabedoria hoje quando temos que lidar com a figura masculina, com o público, né? Eu ouvi de uma pastora esses dias e eu achei muito lindo. E ela disse assim, eu nunca atendo homens e o meu marido nunca atende mulheres. Porque ela estava falando exatamente sobre a questão de casamento, né? De o inimigo atuar realmente. A gente já falou aqui sobre casamento. Então, assim, essa mulher, a Débora, ela tinha sabedoria. Não é por acaso que ela também atendia debaixo de uma palmeira. Hoje em dia tem câmera, tem tudo, a gente pode... Naquela época, como que ela ia conseguir se justificar que não aconteceu? Então, ela nem dava brecha, né? E trazendo para nós, mulheres, sabedoria. O que a gente faz no nosso dia a dia que a gente pode evitar
conversas paralelas, no nosso trabalho. Sim. Né? Nós que somos mulheres casadas de respeito, eu acho que isso é uma coisa linda que a gente pode extrair já da vida da Débora. Sim, eu acho que é uma responsabilidade que nós carregamos, né? Porque nós somos representantes de Cristo. Então, acho que acima de tudo, a gente ter esse temor e essa responsabilidade. Peraí, eu estou sendo vista, principalmente numa posição de liderança, numa posição de influência. Porque, independentemente se você se posiciona no Instagram, nas redes sociais, para poder falar algo, influenciar de uma forma direta, mas você está sempre influenciando alguém de uma forma indireta. Na sua casa, no seu meio, no seu trabalho. Então, eu acho que ter essa consciência, primeiramente, dessa responsabilidade daquilo que você carrega. Então, peraí, como que eu vou resolver essa situação? Qual conselho eu vou dar? Então, ter sempre essa consciência, essa responsabilidade de que você está representando o reino e precisa, sim, né, buscar em Deus essa sabedoria para que você possa refletir ali a glória dele. E é isso aí, o ponto-chave é buscar em Deus a sabedoria. Porque... voltando ao que a gente sempre fala, quando você tem um relacionamento com Deus... A fonte, A fonte. Não vai cair bem algumas atitudes, não vai cair bem. Simplesmente o Espírito Santo vai dizer assim, não tá legal, né? E ele te incomoda, né? Ele vai... incomoda. É literalmente um termômetro. Vai, não, peraí, vai pitando, quando você vê que tá... Não é por aqui. Tá errado. Aí você, né, se reclusa, né, que fala. E vai buscar, não, senhor... Peraí, tá errado. O que eu tô fazendo de errado? Me mostra. Então, é sempre na fonte. Tá errado, vai na fonte. Tá certo demais, vai na fonte. Porque pra gente não... Orgulho, né? Por não achar que é sobre a gente, exatamente. É sempre na fonte. E eu coloquei aqui também, as pessoas confiavam nela. Ela exercia uma influência com equilíbrio e discernimento. Então, ela ficou sendo juíza por algum tempo ali. E interessante, né? Voltando de novo, aquele período, as pessoas terem... Veio, assim, muitas histórias de juízes homens. E, de repente, uma mulher. A Débora. E ela provavelmente tinha, né? Isso aqui ela passava confiança, ela passava um equilíbrio, que as pessoas vinham para ela fazer perguntas e para ela julgar os casos, né? E para você ver o peso que ela carregava. As pessoas confiavam nela. Confiavam casos, situações, a vida delas, né? Às vezes... provavelmente conselhos de questões pessoais, né? Então, para você ver como ela era vista, com tanta confiança, com tanta sabedoria, né? Literalmente, para poder julgar aquela situação ou, enfim, direcionar aquelas pessoas. E eu gostaria de trazer um ponto aqui para nós mulheres que trabalhamos. Não só que trabalhamos, eu acho que toda mulher, ela nata, ela tem a liderança nela. Por quê? Porque o lar em si, a nossa casa, pode ver, nós que lideramos em relação à harmonia, em relação à alimentação, né? A nossa família se vestir bem, né? A casa estar cheirosa. Normalmente somos nós. Sim, né? Essa gestão, né? Esse gerenciamento ali da família, do lar, do ambiente. Exatamente. O que eu queria trazer liderança não é controle. Né? Não é você, né, ter aquela mulher general que... E é uma linha muito tênue, né? Entre o controle e a... Eu era assim, cara. O dia que eu limpava a casa, ninguém podia chegar e nem... Entendeu? Era aquele, né? Mas, assim, isso... eu lembro que a Laura era pequenininha, assim. E eu fui fui aprendendo. Mas eu já tive um pouco disso. E nós, muitas mulheres, temos isso, né? Em casa. Né? Começa em casa. O controle. O controle, né? Que tudo tem que sair... Do seu jeito. Do meu jeito. A gente viaja para onde eu quero. A gente só come onde eu quero. Oh, meu Deus, se isso te tocou, vai pro joelho. Né? Vai pro joelho. Não, eu acho que é um equilíbrio, né? Sim, e é realmente desafiador nessa questão de abrir mão do controle, porque realmente nós temos essa dificuldade. E no trabalho, eu trabalhei muito tempo na área de gerenciar pessoas, ter um time para gerenciar, e eu vi muitos líderes não serem respeitados, caírem por esse erro de querer controlar. De ser... Aqui a gente tem Aqui eu acho que no Brasil também, né? Porque aqui a gente diz o líder e o boss. No Brasil é o líder e o patrão, né? Seria, né? Eu acho que é, né? E tem uma diferença entre ser líder e ser patrão, certeza, né? O líder é aquele que move as pessoas contigo para onde você vai, sem eles perceberem. E graças a Deus, é claro que, né, eu fui aprimorando, eu estudei muito sobre liderança, li muitos livros, mas Deus me abençoou que eu trazia o meu time de um jeito
que até outras pessoas de outros departamentos queriam trabalhar no meu time. Por quê? Porque era nato, era uma coisa... influenciar, exatamente, né, de uma forma natural. Exatamente. E tanto é que agora, quando eu saí dessa empresa, todos eles do meu time, assim, super desanimados, falaram assim, Kathleen, onde que tu vai que a gente quer ir junto? Eles queriam saber, porque eu não falei pra onde eu ia, eles queriam saber onde tu vai. Pensou que você fosse mudar de empresa, né? É porque normalmente a gente muda pro mesmo ramo, né? Sim. E eu fui completamente diferente, mas eles queriam assim, me diz onde tu vai, me indica, né, pra ir trabalhar contigo. A confiança que você passava, né? E eu nunca fui assim de ter assim esse negócio, esse controle. E o que eu trazia pro meu time era flexibilidade. Tu precisa chegar mais cedo, terminar mais cedo, ou, né? Uhum. Tá tudo certo. O que a gente precisa aqui é entregar o que a gente tem que entregar. Sim. O jeito que tu vai fazer, pouco me importa. Uhum. Né? Eu tô com um problema, preciso trabalhar por casa hoje à tarde, porque tem... Tudo bem. E leva teu laptop, vai lá e faz. Então, assim, não é controle, não é ali, sabe? E eu vi muitos líderes, Júlia, que... E às vezes por orgulho, né? Porque quer que seja feito daquela forma, porque ele falou que tem que ser feito dessa forma. E acaba por... Então, nós mulheres, trazer, né? Se você é uma líder onde você trabalha, no seu lado profissional, por favor, reveja. Ore a Deus para que Ele te dê sabedoria. O que é a liderança realmente? Porque isso daí não é liderança, é controle. Controle. Não, eu entendo que a liderança é literalmente um posicionamento que você toma de humildade. Exatamente. De humildade, porque liderança é servir, gente. Liderança é servir. Então, você precisa ter essa humildade de você entender as necessidades da sua equipe, dos seus liderados, e até mesmo reconhecer quais são os pontos fortes dessa equipe, dessas pessoas. Porque eu acho que um dos principais pontos de um líder é você reconhecer e você encorajar. Reconhecer, direcionar e encorajar. Porque é você que vai ter aquela visão mais ampla, tanto do alvo, da direção, quanto do potencial que aquelas pessoas têm. E você vai encorajar aquelas pessoas, porque às vezes aquelas pessoas nem acreditam nelas mesmas. Mas a gente tem essa visão mais ampla, eu acredito, assim. Você está totalmente certa. Um bom líder, ele vai perceber no que você é melhor e vai te colocar no melhor. Eu tenho um exemplo. Quando eu comecei nessa última empresa que eu trabalhei, eu herdei 2 pessoas que eram de outro departamento e o que foi me dito é o seguinte, ou você recupera eles, ou a gente vai ter que demiti-los. E eu falei, tá bom, me dá 3 meses, eu preciso acessar eles e ver o que é ali. E eu fiz a leitura de que eles estavam desanimados, já trabalhavam na empresa há muito tempo, e eles estavam fazendo um conteúdo lá, eles não estavam felizes no que eles estavam fazendo. Então, eu identifiquei o que eles eram bons, coloquei... Gente, eu fiz aqueles 2 meninos brilharem tanto. Tá vendo? É isso. Essa é a visão do líder. É isso. E eles estavam assim... E eles foram, os 2. Eles eram ingleses, inclusive. Porque metade do meu time era brasileiro, metade era inglês. E eles eram ingleses e eles fizeram um cartão pra mim quando eu saí. Eles falaram... Um deles falou assim, infelizmente, a melhor gerente indo embora. Então, aquilo me tocou, assim, meu Deus, na hora eu lembrei de quando eu cheguei para administrar aquele grupo, eu falei assim, meu Deus, e tudo que aconteceu, né? E, assim, a gente tem que ver o que é melhor de cada um. Sim. E tirar o melhor daquilo. Porque eu acho que Deus lá de cima, Ele faz isso conosco. Com certeza. Né? Ele vai, é um jogo de xadrez, ele vai colocar, não, tu não tá bom aqui. Você foi feito para isso, então vai lá pra sua posição. E é isso que a gente tem que fazer. E nós, mulheres, também, no nosso dia a dia, não só, né, no lado profissional. Sim, e a Débora, eu imagino que ela tinha isso, né? Que isso se destacava na vida dela. Sim, porque eu creio que a liderança, é claro que todos nós podemos liderar em alguma área, né, profissionalmente falando, ministério na igreja, mas eu creio que tem pessoas que têm isso nato, que é realmente um dom que Deus entregou. E eu vejo como... não só a liderança em si, mas essa questão da influência, de você influenciar. Então, por exemplo, mas eu não lidero nada, eu não lidero no meu trabalho, eu não lidero na minha igreja, eu não me sinto capaz de ser líder de algo.
Muitas vezes muitas vezes não, sempre você vai estar influenciando alguém. Então, às vezes, você está ali no seu grupo de amigas. Seja você a pessoa que vai encorajar a sua amiga. Porque, às vezes, você enxerga algo na sua amiga que ela não enxerga, ela não vê. Isso é tão precioso, né? Exato, seja essa pessoa que vai encorajá-la, que vai influenciá-la para algo que você acredita ser o certo, né? Seguindo ali os princípios. Então, eu acho que, independentemente da sua posição de líder ou não, tem esse posicionamento e essa consciência de que você é influência em alguma coisa. De que você pode influenciar alguém ali à sua volta para aquilo que é o correto. E eu sempre penso assim, ó, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Sim. Talvez eu não vou mudar o mundo, mas se eu mudar o mundo de alguém... Com certeza. Meu Deus, já valeu. Sim. Né? Então, como você falou, às vezes não tem um time grande né, não tem uma profissão que exige isso, mas assim, onde você está, mulher? Onde você está, onde Deus te plantou, exatamente, faça a diferença onde Deus lá. te plantou. Exatamente. É isso aí. Coragem. Meu Deus, né? Débora se posicionou em um tempo difícil, transmitiu a mensagem para um homem, Baraque. Ele disse assim, só vou se vou contigo, e ela foi para a guerra. Então, assim, que mulher de coragem. Sim. A Débora foi naquele tempo. E nós hoje. Vamos, né? Vamos ver a Débora lá e vamos ver as Déboras aqui. Sim. E não só a Débora, a Jael também, né? Quero trazer ela também. Eu achei ela foi muito... E eu acho legal esse contraste, né? A Débora, uma mulher com uma profissão bem estabelecida, chamada profetisa, e a Jael, dona de casa. Então, estamos falando para todos os tipos de mulheres aqui. Que a coragem que falta, às vezes, ou que Deus nos dá para a gente ir adiante quando Ele nos propõe alguma coisa, um plano específico, alguma coisa que Deus chamou para a gente fazer, né? Eu acredito que a coragem, na verdade, a falta de coragem, o medo, muitas vezes ela está ligada a fatores externos. Como, por exemplo, o seu orgulho. Às vezes você está com medo de fazer algo, não por medo da situação em si, mas por medo do que vão pensar sobre você. Se expor. Se expor, exatamente. Eu confesso que eu tive um pouco, antes de começar tudo isso, assim, né? Como eu falei, assim, eu sempre gostei de redes sociais, mas eu sempre... Nossa, dava para contar ali quantos posts que eu tinha feito. No ano. No ano, Então, assim, não era uma coisa assim, tão, né, de me expor. E quando Deus me chamou para esse propósito, o meu medo foi, eu vou ter que contar tudo o que aconteceu em detalhes. Exposição, né? A vulnerabilidade, colocar ali tudo. Então, assim, é uma coisa natural. O medo é uma coisa natural. Mas a coragem, acho que vem de Deus. Sim, exato. Exatamente. Eu também creio que o medo é algo natural e a gente precisa primeiro identificar da onde vem esse medo da vaidade, né? Porque às vezes a gente não quer se expor por medo de mostrar as nossas vulnerabilidades, por medo de errar, nossa, o que vão pensar de mim. Então isso eu acredito que tem uma raiz na vaidade, porque você coloca aquilo acima do propósito de Deus. Então entenda, ter medo é algo normal. Só que se esse medo te impede de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você está pecando. Porque você está desobedecendo. Então, quer dizer, o seu medo, a sua preocupação com a opinião dos outros a seu respeito é mais importante do que a vontade de Deus? Entenda, é algo assim que é sutil, mas se você entender a profundidade disso, é algo muito pesado. Porque Exatamente. você não... Nada pode estar acima dos planos de Deus, da vontade de Deus. Então, Deus te pede algo. E eu passei por isso. Né, essa minha transição ali para poder falar nas redes sociais sobre o evangelho, né? Então eu me posicionava de uma forma profissional, fechei esse ciclo e o Senhor me pediu, antes de fechar o ciclo, né? O Senhor me pediu para me posicionar para falar para o público cristão, né? Para falar do seu evangelho. Então eu tinha esse orgulho de eu vou acabar com a minha... né, com a minha profissão, eu vou fechar, porque essa parte eu ainda não contei, né, sobre a minha história. Então, essa transição, no meio dessa transição de posicionamento profissional para um posicionamento do evangelho, foi algo assim que custou o meu ego. Porque imagina, você está ali num movimento, numa crescente ali de um posicionamento de uma marca e de repente você simplesmente acaba com aquilo. Porque ali nesse meio profissional, que eu estava até ontem também, a gente não fala sobre Jesus. A gente não, querendo ou não. É a nossa profissão. A gente fala sobre KPIs, o que a gente tem que entregar, quais são as metas, Sim. os projetos. E eles, embora você tenha a sua conduta cristã, Sim.
que eu acredito que a gente acaba passando intrinsecamente, porém Pelo a menos gente... deveria, né? Pelo menos deveria, mas você não fica ali falando igual nós estamos hoje aqui, discutindo, Exato. né? Então, realmente Porque de fato, e Deus vai te pedir coisas específicas, cada um com o seu propósito, cada um com o seu chamado. Mas no meu caso, o Senhor pediu especificamente que eu me posicionasse inteiramente para falar sobre a palavra dele, para falar sobre aquilo que ele tinha me ensinado, que ele tinha me curado, me transformado. Então eu não poderia dividir ali o meu Instagram falando de uma coisa e de outra, até porque não era nem sobre o Instagram era o reflexo daquilo que estava sendo a minha vida. Então a minha vida estava toda em torno, o meu tempo, a minha dedicação estava toda em torno da minha vida profissional. Então, como é que eu poderia... Entende? Então, era além, era dentro do meu coração também. Então, era algo que me pegou, assim, muito, muito forte, porque foi abrir mão do meu orgulho, do meu ego. Então, imagina, você está construindo ali uma marca, um posicionamento no mercado, e quem faz parte desse mercado, do marketing, sabe que o seu posicionamento, aquilo que você faz, aquilo que você mostra, importa e importa muito, porque isso vai agregar na sua autoridade dentro do mercado de trabalho. Uhum. Então, eu estava totalmente voltada para aquilo. E, de repente, eu precisei abrir mão daquilo, parar com aquilo. Ou seja, qual que era o meu medo, qual que era o meu receio? O que vão pensar? Vão pensar que eu fracassei. Vão pensar que não deu certo. E agora, né? Então, tudo orgulho, né? Tudo orgulho, exatamente. Então, veja bem, analisando, por orgulho, por medo do que vão pensar, enfim, por esse receio, eu estava hesitando em me posicionar e começar ali, tanto que eu demorei bastante e tal, mas, enfim, Deus é tão misericordioso que ele tá ali paciente, né? Espera o seu processo. Mas essa é uma das raízes do medo também. O orgulho, a vaidade, medo do que vão pensar. Só que se você não obedece ao Senhor por essas motivações, você está em pecado. Porque a desobediência é pecado. Exatamente. E a gente está falando aqui em relação a tudo, né? Não é só profissão, a gente está falando, às vezes, como você mencionou, ministério na igreja. Sim. Ou alguma coisa dentro do seu próprio lar. Uhum. Que às vezes a gente hesita, não faz. E eu queria trazer, a gente perde de ganhar uma bênção. Porque daí o plano não é completo, né? Você não foi para frente ali, o que era o próximo passo que Deus te propôs. Por causa do medo, você perde de ganhar. Exatamente. Você deixa de ser abençoado, porque o plano de Deus, ele segue. Exatamente. Se Deus chamou a gente para fazer esse podcast e a gente hesitou, a gente não obedeceu, Deus ia levantar outras mulheres. Pode ter certeza. Só que nós não íamos ser abençoadas. Exatamente. E é assim que acontece. O plano segue. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Só que a gente aqui tem um privilégio de fazer parte disso. Então é um privilégio a gente nós sermos escolhidas e principalmente conseguir nos posicionar para fazer o que tem que fazer. Eu ouvi uma vez uma palavra que dizia assim: Deus obviamente consegue fazer todas as coisas, mas porque Ele te ama tanto, Ele faz questão de te incluir no plano dele. Exatamente. Ele não, obviamente que Ele não precisa de nós, mas Ele, com amor infinito, Ele nos inclui. Sim, sim. Pra gente também viver, né, tudo isso que Ele tem pra nós. Exato. Agora eu queria falar um pouquinho da Débora e do Baraque. Em relação a... o Baraque, ele hesitou, a Débora continuou. Mas em nenhum momento a gente viu ali uma competição. Né? Ele realmente, ele hesitou. Ela deu suporte e as coisas aconteceram, mas a Bíblia não menciona em relação a nada ali uma competição. Então eu acho que liderança, ser essa mulher de Deus, a gente tem que cuidar muito com essa competição que a gente sabe que é a sementinha do outro lado que vem para estragar, né? Então às vezes temos um projeto, eu e a Júlia aqui, estamos um projeto e a gente, em nenhum momento, a gente acha que isso vai competir com o projeto de outras mulheres ao nosso redor, porque cada uma de nós tem um propósito que Deus colocou. Sim. E tudo junto vai somar para a honra e glória de Deus. Exato, é um complemento. É um complemento. É um corpo. E como a gente falou lá no início, em relação a escolher o time, ver o que é melhor para cada jogador do time, Deus, da mesma forma, pega você, eu, todas nós, e vai colocar o que cada uma na sua posição. Então, assim, ter um cuidado realmente para que não estamos competindo com ninguém. Sim, mas para isso é muito importante a gente saber, como eu já falei aqui no episódio anterior, saber quem somos e quem não somos. Exatamente, é verdade. Porque quando a gente sabe quem nós não somos, a gente não tenta pegar o lugar ou
ter, sei lá, ciúmes do lugar, da posição que Deus colocou uma irmã. E quando Deus me chamou, foi uma das minhas preocupações. Assim, meu Deus, tem tantas mulheres já nas redes sociais e no YouTube e tudo mais, se posicionando, Senhor, que já falam tão bem, que inclusive eu ouço elas. Então, assim, eu não quero ser mais uma. E o que Deus colocou na minha oração, você não vai ser mais um, porque o seu testemunho que eu vou te usar é diferente de todas elas. Ninguém viveu o que você viveu. Então, ninguém viveu o que eu vivi, o que tu viveu, Júlia. E juntando nós duas aqui, é uma experiência que Deus colocou para nós, né? Que é diferente de tantos outros podcasts, talvez, que estão sendo bênção também para outras vidas, mas é isso aí, não é uma competição. Não é uma competição, exatamente. Acho que cada uma de nós carregamos algo único. O Senhor, Ele entrega algo único para cada uma de nós. E Ele vai unindo pessoas. Veja só, uniu eu e a Kathleen. Nós não imaginávamos, nós não éramos próximas. Mas o Senhor uniu nós duas, porque tinha um propósito nisso, né? E falando de dons, acho que dons é um assunto, assim, muito interessante, né? E também gera muitas dúvidas, né? Porque muitas vezes as pessoas, mas qual é meu dom? Eu não sei qual é meu dom, eu não sei no que eu sou boa. E se perde, às vezes, se comparando com outras pessoas que já descobriram seus dons e acaba entrando nessa armadilha da comparação e vai cada vez menos buscando os seus próprios dons e cada vez mais focando ali nos dons das outras pessoas, né? Acaba sentindo essa... Não sei, esse sentimento negativo, essa coisa assim que gera até... É a própria opressão, né? Que daí o inimigo já começa já te colocar pra baixo. Mas tá vendo aquela ali? Faz bem melhor. Olha quantos seguidores ela tem. Olha quantos likes o post dela dá. Ou olha quantas pessoas tem no ministério dela. Vai distorcendo, né? Cada vez mais. Eu acho que o papel do inimigo é principalmente esse. De distorcer cada vez mais aquilo que você é e aquilo que Deus te entregou. Te chamou pra fazer. E falando em dons, eu falo porque é algo que eu sempre busquei. Eu sempre, Deus, pra que eu sirvo? No que eu sou boa? Porque eu tinha muito essa questão. Qual que é meu propósito? Eu quero ter uma vida com propósito, eu quero saber meus dons. E ficava, até tive uma questão da crise de existencial, né? Que eu achava que eu não era boa em nada, que eu não prestava pra nada. Enfim. E acredito que muitas mulheres passam por isso também. E a dica, eu digo porque é algo do meu entendimento que eu posso dar em relação a dons primeiramente, busca no Senhor. É só o Senhor que vai te revelar qual é o seu dom. E normalmente, foi um entendimento que eu tive, é algo que as pessoas já veem em você. Algo que as pessoas veem em você. Então observa, começa a se observar, começa a se atentar. O que as pessoas mais falam sobre você? Quais são os elogios que ela... E às vezes assim, você é muito boa nisso. De uma forma sutil. Você já teve esse entendimento? Você já conseguiu se observar nesse sentido? Você parou pra pensar nisso? Sim, porque eu acho que você vai atraindo o público que você tá fazendo de bom, né? Ali, o público que tá vindo pra ti, eu digo público, as pessoas ao seu redor, ao seu redor, É exatamente no que você tá entregando. Então, é automático, como você falou, é natural. É algo natural, que jorra de você, exatamente, né? Sem que você se esforce tanto para aquilo. É claro que eu entendo que a gente precisa lapidar, né? Sim. Buscar, não é tipo assim, eu tenho esse dom e eu não preciso... Não, você se dedica, se lapida, né? Você vai buscando, mas... Como eu falei ali em relação ao meu gerenciamento de pessoas... Eu acho que sempre foi natural. Então, assim, eu falar com pessoas, a comunicação, o ter ali o instinto de quem que encaixa melhor aonde, o trato que você tem que ter com as pessoas, sempre foi natural. Sim. Mas eu sempre estudei. Eu sempre tive alguém para me espelhar. Sim. Eu sempre, esse líder eu gosto muito. Como que ele faz? Porque isso mostra o zelo que você tem com aquilo que Deus já te entregou. Exatamente, Então, assim... Desenvolver mais e mais, multiplicar os seus talentos, os seus exatamente. Dons. E a gente aí tem tantas mulheres com tantos dons na casa do Senhor mesmo, né? Na igreja. Não quer dizer que já estão também preparadas 100%. A gente tem que continuar buscando. Deus me usa no louvor, tem uma voz linda. Né? Mas aquela irmã não vai deixar de praticar, de estudar, exatamente, de ensaiar. E aconteceu uma coisa muito interessante lá em casa. Esse tempo eu recebi uma amiga, não é amiga, uma colega, assim, que ela é mãe, na verdade, de um dos amiguinhos do Henrique. E ela foi lá em casa
buscar, que ela tinha deixado ele para ficar o dia lá brincando, e a gente tava tomando um cafezinho, conversando, e a Laura tava comigo também. E eu tava contando do meu business lá das lingeries, mostrei até as lingeries pra ela. Tudo. Já aproveitou, lá da empreendedora. Fazer uma vendinha, né? Exato. E comentei com ela da Solta em Deus, mostrei pra ela o site, ela amou. Uau. Na época eu comentei do podcast, até esses dias eu mandei pra ela, o primeiro episódio eu mandei pra ela, falei assim, desculpa que tu não vai entender, mas eu queria só que tu visse. E ela falou assim, Kathleen, quando vocês vão gravar em inglês? Inclusive ela falou. Ela não é cristã, eles não são cristãos. Ela me contou a história dela, eles nunca tiveram oportunidade, porque da família já de gerações, nunca frequentaram nenhuma igreja. Enfim, se Deus quiser, tô plantando umas sementinhas, né? Eu creio. Então, contei sobre a Solta em Deus e tava ali conversando. E daí ela sabe do que aconteceu com o Jean, inclusive nós já demos um livro para eles também do Jean. E ela sabe do Henrique, que o Henrique anda de kart, porque o filhinho dela também de vez em quando vai com o Henrique. Então, eu estava conversando sobre todos esses assuntos. Quando eu deixei a mesa para ir buscar umas lingeries que ela pediu para ver, a Laura depois me contou que ela falou assim, mãe, ela me perguntou assim, e tu, Laura, o que tu faz? Mãe, eu fiquei tão, como que ela falou em português? Embaraçada, assim, com vergonha, porque parece que eu não tinha nada, vocês têm tantos... Nossa, me cortou o coração. Porque eu sei que a minha filha tem, assim, um chamado muito lindo no louvor e tudo mais. Mas naquela época, quando isso aconteceu, que já faz uns 2 meses, ela não tinha tido nenhuma confirmação em relação ao louvor, ela não tinha tido ainda algumas experiências, né? E ela me contou assim, filha, foi ali que começou, né? Assim, filha, faz um propósito com Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande para ti. Você é uma menina especial. Mas aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, às vezes a gente acha que a gente não tem um propósito. Né? E ela viu ali, a mãe tem a Solta em Deus, tem o business dela, o pai tem os books dele lá, os livros, o mano... Olha a cabecinha, ela é tão novinha. Ai, Jesus, me cortou o coração. Tem tanto tempo ainda para amadurecer, para descobrir, mas já é uma preocupação dela. Mas eu acho que foi bom, porque ela, daquilo ali, ela falou assim, não, peraí, mas o que tu tem comigo, Deus? E daí... Plantou ali uma, né? E ela começou a buscar o Senhor, fez jejum, oração, se batizou ontem, e Deus confirmou. Exatamente. Deus confirmou num culto que ela vai ser usada para louvor e glória também palavra. Então, daí agora ela tá falando ontem para mim assim, mãe, eu lembrei que ela me perguntou, e agora se ela me perguntar de novo, eu tenho resposta. Tenho o que falar. Eu fiquei tão feliz. Glória a Deus, tá vendo? É exatamente isso que nós devemos fazer, que é buscar em Deus. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, qual é o seu chamado, busque no Senhor, porque o Senhor, ele tem um chamado para cada uma de nós, de uma forma individual. Exatamente. E o chamado teu, de repente, na tua cabeça, mas, né, a fulana tem um propósito tão grande, tá movendo multidões. Eu acho que tudo isso vem muito, assim, de amadurecimento espiritual. Sim, com certeza. Igual nós não vamos nunca dar para os nossos filhos algo que vai prejudicar eles, por mais que é uma coisa que eles estão pedindo muito, mas a gente sabe, não, eu não posso dar agora, talvez com 15. Exato. O Henrique já me pediu celular quantas vezes? Falei, não, filho, é muito cedo. Não é o momento. Não é o momento. Deus é a mesma coisa. De repente, o que Deus tem para tua vida é muito grande, mas agora Ele não consegue te dar, porque vai te destruir. Exatamente. Aquilo que era para ser bênção pode se tornar uma maldição na sua vida, se vir no tempo errado. Exatamente. E Deus sabe todas as coisas. E há tempo para todas as coisas, né? Então, a gente tem que ficar atento e em conexão com Deus. Primeiro de tudo, buscar, né, Júlia? Buscar o que Deus tem para mim, qual é o propósito na minha vida. Se eu vou liderar multidões ou se eu vou liderar... Não importa, como eu falei, se você não vai mudar o mundo, mas se você mudar o mundo de alguém ao seu redor, onde Deus te plantou, é o teu propósito, é o que Deus tem para ti. Exato, exatamente. E eu queria trazer aqui alguns exemplos também, que para nós mulheres, né, olhando para a Débora, olhando para a Jael, todos esses exemplos lindos que elas nos deram, e também em relação para nós, liderança, discipular quem está ao nosso redor. Como eu falei, não perca a oportunidade. Sim. Né? Eu não tenho vergonha. Eu poderia só falar para essa mulher, essa amiga, mãe da amiga do Henrique, em relação ao meu business da lingerie.
Eu não precisava falar da solta em Deus. E olha que me gastou uma energia para explicar. Por quê? Porque vender lingerie é uma coisa muito simples. Agora, Sim. explicar que eu tenho um canal no YouTube, um projeto, para uma pessoa que nunca nem vai na igreja, né? E graças a Deus eu tenho o meu website em inglês, em português e em espanhol. Sim, você já consegue. E daí eu lembrei assim, como é que eu vou explicar? Daí eu lembrei, tá em inglês. Daí eu mostrei para ela leu, assim, eu entendi. Então, assim, discipular quem está ao nosso redor, levar a palavra de Deus onde quer que estejamos. Exato. E discipular é sobre isso, né? Sobre você influenciar quem está diretamente ligado a você. Alguém que você tem contato ali, que você consegue realmente exercer influência sobre aquela pessoa, né? Aconselhar, ensinar, empreender. Eu acho que tudo isso já está no nosso pacote. Deus já nos dá. Nós somos Deus nos criou multitarefas, né? Ensinar quem está ao seu redor, o que você tem aprendido de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. Deus tem ensinado para nós e nós estamos aí repassando para outras mulheres. Exato. E não se calar, né? Levar a palavra de Deus, o que é bom. Tem que se calar para as coisas que são ruins, né? Sim. Fechar a boca na hora certa, mas abrir na hora certa também. Isso envolve também mostrar suas vulnerabilidades, né? Porque às vezes a gente quer influenciar alguém e a gente não quer expor as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E eu acho que essa questão da vulnerabilidade é o que conecta. É o que exerce de fato a influência. Porque é difícil você se espelhar em alguém que é perfeito, né? A gente já falou sobre isso. Somos todas mulheres reais, né? De carne Mas às vezes a gente tem e dificuldade de mostrar nossas vulnerabilidades. Mas é sobre essas vulnerabilidades que, de repente, você vai trazer cura para as pessoas que estão te ouvindo. Né? Exatamente, porque vai se identificar. Vai se identificar. Ela também passa pelo que eu estou passando. Exatamente. E nisso tudo você vai cumprindo os propósitos. Porque eu tenho certeza, todas as palavras que Deus nos inspira para falar aqui, vai atingir um coração que precisa ouvir. Com certeza. Então, você está cumprindo o propósito. Né? Como você falou, se nós não falarmos, alguém vai falar, obviamente. Mas eu quero fazer parte disso. Exato. E não deixe que o medo, que a vaidade, ou que o orgulho te impeça de fazer isso. Exatamente. Deus não chamou mulheres apenas para manter ambientes funcionando. Ele também chama mulheres para abrir caminhos. Então aí, mulher, se tem um projeto que Deus colocou no teu coração, talvez pode parecer uma coisa muito doida, como para mim pareceu na época. Mas a minha oração, inclusive, hoje de manhã eu falei para Deus, eu não tenho dito não para todos os projetos que tu tem colocado no meu coração. E embora custou, e vai custar, eu sei, sempre custa renúncia, né? Renúncia de alguma coisa. Com certeza. Porque, certeza, nosso plano nunca é parecido com o de Deus. Sempre tem alguma coisa ali assim, mas eu pensei que era para ir para cá, Senhor. Não, só segue reto. Exato. Então, sempre terão renúncias. Mas, assim, não deixa o medo te paralisar. Tenha coragem, siga adiante, ouça a voz de Deus, esteja perto dele para que você saiba que é a voz de Deus. Sim. Não seja só, né, o desejo do seu coração. Sim, não se distrair, né? Porque às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente está tão distraído com outras coisas, com redes sociais, né? Acho que é um dos... Hoje em dia, na nossa geração... É uma bênção, mas se a gente não usar com equilíbrio, a gente acaba, né, trazendo aquilo de uma forma tão negativa, trazendo um impacto tão negativo na nossa vida, quando a gente está o tempo todo ali, né, ouvindo pessoas que até estão falando coisas legais, coisas boas, mas que não se encaixa na sua vida. Que não se encaixa naquilo que Deus chamou para fazer. E às vezes a gente perde também tempo, Júlia, com perfeccionismo, insegurança. Mas será que mesmo? Será que eu? Mas não, eu vou lançar esse projeto, mas se não tá perfeito ainda, a gente fica dando desculpa, né? Então. Não, eu preciso melhorar aqui. E assim... Exatamente. E você sabe que o perfeccionismo, ele tem uma raiz ali na vaidade, né? No orgulho. Esse negócio de perfeccionismo. E durante muito tempo eu carreguei esse título achando que era uma qualidade ou até mesmo um defeito bonitinho, mas na verdade Até por muito tempo se usou em entrevistas de emprego, né? Qual é o teu defeito? Eu sou perfeccionista. Hoje em dia eu não falo mais Lembrei agora a minha entrevista pra Zara, na época que eu entrei pra trabalhar na Zara. Qual que era a sua qualidade? Eu acho que eu sou bastante, assim, perfeccionista. Não, defeito mesmo. Defeito mesmo, é verdade. Perfeccionista. Porque eu sou bem perfeccionista. E ele, não, mas isso é bom. Aí eu, então tá bom. E era o único defeito que eu expus.
perfeccionista. Mas é um defeito e não é bom. Não é bom, Porque só te que a gente trava. acha que mas a gente acha que é um defeito bonito. Bonito, Então, né? não vou falar só bem de mim, vou falar mal, mas vou falar mal de uma forma bonita, né? Então é isso. E tem sim, com certeza, uma raiz no orgulho, porque não é sobre excelência. Perfeccionismo não é sobre excelência. É sobre você não querer errar. Você querer ser perfeito e você querer mostrar algo ali que, né, muitas vezes você não vai conseguir atingir. E eu vou falar uma coisa agora até olhando pra câmera. Quando tu fizer a edição, faz o corte ali olhando pra câmera. Deus não procura mulheres perfeitas. Ele procura mulheres disponíveis. Exatamente. Porque se ele for procurar, minha amiga, ele não vai achar, porque nós não somos perfeitas. Então, ele não vai achar. Ele quer disponível. Senhor, tu tem certeza, né? Pergunta pra ele, tem certeza mesmo que tu quer eu nesse projeto? Ele vai dizer, quero. Então, beleza, então eu vou. E tu vai me lapidando aí conforme eu vou, porque perfeição não existe. E é tão libertador, né? Porque estar aqui pra mim... Gente, quem me conhece assim mais intimamente sabe o quanto eu tinha essa dificuldade por conta justamente desse perfeccionismo, desse orgulho. Eu não me permitia ser exposta. Eu não me permitia errar. Então, assim, quem me conhece sabe a dificuldade que é pra mim estar aqui falando assim, né? Não é ao vivo, mas é algo que a gente sentou e está conversando sobre. Então, é algo que pra mim... eu venci isso, porque, de fato, esse descanso de que o Senhor me chamou para fazer isso, então, independentemente daquilo que eu consigo entregar ou não, das minhas dificuldades ou não, né? Eu sei que o Senhor está me usando no propósito dele, porque não é sobre mim, é sobre ele. Então, é algo assim que me libertou. É algo que, de repente, há um tempo atrás, eu jamais estaria aqui. Justamente por esse medo de me expor, por esse medo de errar. Com certeza estaria me paralisando. Porque me paralisou muito durante um tempo. Só que, quando você entende, entrega pro Senhor, é algo que você se liberta, literalmente. E é um temor, né? Estar aqui na frente das câmeras falando sobre temas que a gente sabe que a gente não tá 100% curada, 100% transformada. Sim. É um caminho. E eu sempre peço para Deus assim, meu Deus, esse tema, Senhor. Mas assim, eu tô em construção ainda. Né? Sim, e é Não libertador somos você saber que tá em perfeitos. construção. Exatamente. E não é uma coisa tipo assim, o que sair, saiu. Mas é aquilo que a gente falou no início, é a fonte. Eu, Júlia, eu tenho muita responsabilidade, muito temor nesse sentido de, peraí, Senhor, eu vou até mesmo para dar um conselho. Agora, pronto, em específico para vir para cá, eu oro, eu jejuo, porque eu não quero que seja algo da minha carne. Eu falo, Senhor, me diminua, boca, né? que o Senhor me use, que seja algo do Espírito, não da minha carne. Então, eu tenho esse temor, essa responsabilidade. Inclusive, em conselhos. Por exemplo, eu sei que alguém me perguntou algo que eu sei que vai ter peso na vida daquela pessoa. Aquilo que eu falar, porque aquela pessoa confia naquilo que eu estou falando. Se ela vem me buscar um conselho, eu entendo que eu tenho alguma influência sobre a vida dela. E isso me gera tanta responsabilidade e temor que às vezes eu oro, então eu tô sempre ali nesse espírito de oração por entender essa responsabilidade, porque o que eu falar pode, sei lá, pode gerar um dano na vida daquela pessoa. Exatamente. Se eu não falar com sabedoria, se eu falar simplesmente algo da minha carne, de qualquer jeito. A gente precisa ter esse temor para estar aqui na frente, ou você que está na sua própria casa, quando alguém vem te pedir um conselho para influenciar, primeiro, com sabedoria, sim, com amor, né, com clareza, sim, não ser ali ambígua nas respostas, né, ter uma resposta com duplo sentido para a pessoa interpretar. Sim, não é sim, sim, não, não. Exatamente. Então, nós, como mulheres de Deus, e a gente tem que ter essa influência mais baseada na sabedoria de Deus. Sim. Como equilibrar chamado, família, ministério, vida pessoal? Como é difícil, não é fácil. Eu tô aprendendo ainda. Não é fácil, gente. É muito complicado. Eu tenho muita dificuldade da gestão do tempo, inclusive. É algo que tô trabalhando. Falta horas, né? Tô trabalhando nisso. Porque eu sou muito 8 ou 80. Às vezes eu pego pra fazer uma coisa, eu fico ali muito naquilo e às vezes esqueço um pouco as outras coisas. Então é algo que eu vejo que é isso. eu tenho dificuldade. E isso pega tanto a gente, Júlia, porque como nós somos, né, a base do nosso lar e a harmonia, se a gente tá bagunçada nos nossos horários, acabou, virou festa ali, né? E olha que eu não tenho filhos ainda. É isso aí, não é fácil. Não é fácil, acho que pra ninguém. Eu até vejo que quando eu estava trabalhando fora, numa empresa,
Os meus horários, eles eram mais limitados, mas a minha agenda era mais organizada. A rotina, A né? rotina. Mas eu também estou aprendendo agora a me gerenciar nessa nova rotina. E eu vejo, assim, que o meu marido, meus filhos, eles dependem de mim nisso. Eles esperam que a organização realmente venha de mim. Que E vem. parta de você. Parta de mim. Claro que deles, cada um tem a sua parcelinha, né? Mas vem de nós. Você Então, realmente gerencia, né, a casa. é uma responsabilidade muito, muito grande. Sim. E na prática, Kathleen, como é que você acha que a gente pode gerenciar tudo isso? Eu acho que a base de tudo é, primeiramente, relacionamento com Deus. A fonte, né? Talvez como a gente falou no vai início. parecer que a gente vai estar falando isso todo episódio, mas é porque É isso, gente. é isso, não existe. Não existe outro caminho. Porque se você tá ali, né, tendo relacionamento com Deus, buscando a Deus, o que tu quer de mim, quais são as minhas prioridades, como tem que ser o meu dia, como tem que ser o meu comportamento. Sim. Às vezes a gente acorda já capa virada, estraga o dia de todo mundo, porque nós não estamos bem. Então começa ali, buscando intimidade com Deus. E é pra tudo. Parece que a gente tá sendo redundante, né? Como a Kathleen falou, todos os episódios a gente fala isso. Mas é isso, gente. É a fonte. Um relacionamento com Deus é a fonte. Então é através dessa fonte que você vai descobrir a sua identidade. É através dessa fonte que você vai descobrir e entender os seus dons. É através dessa fonte que você vai entender onde Deus quer te colocar e de onde Deus quer te tirar. Exatamente. E é essa fonte que vai te trazer sabedoria, que vai te trazer ousadia, que vai te trazer direcionamento, clareza. É essa fonte, não tem outro caminho. Então, na prática, é você buscar o Senhor, buscar no Senhor esse alinhamento. E não ficar trapaceando você mesma. Começar a diminuir os dons que Deus te deu. E dizer, mas isso aqui é muito pequeno, não vou fazer não. Tô esperando uma coisa maior. Ou será que é de Deus mesmo? Não. Se você tem relacionamento com Deus, primeiro você vai ter certeza. E não diminua os dons que Deus te deu. Deus tem, como falamos no começo, cada pessoa específica para cada área, para cada momento, para cada estação. Tudo tem um porquê. Não, e começa onde você tá. Deus te chamou, vai lá. Toca a ficha. Não espera estar perfeito. Não espera estar perfeito. E obedecer mesmo com medo, a questão da coragem. Vai em frente. Peça ousadia ao Senhor. Peça ousadia ao Senhor. Se você se sente desencorajado, peça ousadia ao Senhor. É isso aí. E nós queremos finalizar te incentivando em relação à liderança. No lugar que você está, mulher. Talvez você é dona de casa, cuida da sua família. Você tem suas amigas, sua família ao redor. Exerça a liderança que Deus colocou para você, onde você esteja. Ou talvez você, né, tenha um cargo de importância. Você está liderando com sabedoria de Deus, ou você está sendo só um patrão, né? Um chefe ali que as pessoas estão com medo de você. Então, não, busque a sabedoria em Deus. E força para viverem o propósito que Ele tem. Porque somos escolhidas, filhas amadas de Deus, e temos um propósito nessa vida. Então, que a história de hoje, de Débora, dessa mulher que a gente infelizmente não pôde convidar para vir ao nosso podcast, mas sugerimos a leitura para você entender mais a vida dela, se espelhar, se nutrir ali de todas as coisas boas que aconteceram naquela época da vida dela e trazer para a nossa vida. Exato. E ter essa consciência de que você influencia as pessoas à sua volta. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.